Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ardala, eu sou do ateliê Pega Pega Fofurices e no passo a passo de hoje nós vamos aprender a costurar essa fofurice aqui, uma carteirinha porta-celular. E essa é uma daquelas peças que é super vendável, a gente vende o ano todo. Ela é uma peça muito prática. Aqui nesse bolso da frente, nós temos espaço para colocar o celular e cabe um celular grande. E aqui no bolso interno, o charme fica por conta desse espacinho para que a gente possa colocar 3 cartões. Então, além da gente levar dinheiro aqui na parte de dentro, os documentos, a gente ainda tem um espacinho separado para os cartões. E este vídeo vai inaugurar a nova série aqui do canal chamada Especial de Natal Peças Vendáveis. Eu preparei uma série de vídeos com peças super práticas, rápidas e que todo mundo gosta para presentear nesta data tão especial do ano. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clica aqui no botão se inscrever, ativa as notificações para você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo e você não perder nadinha dessa série. E para fazer essa peça, mais uma vez eu escolhi os tecidos lindos lá da minha parceira As Beltranas, esses tecidos da coleção Étnico Geométrico, que estão super bonitos e vão deixar a nossa peça um capricho. Então, vamos começar? Vamos iniciar separando todos os materiais para fazer a nossa peça. Aqui na parte de trás da carteirinha porta-celular, eu vou precisar de uma vez no tecido principal, medindo 22 centímetros de largura por 14 centímetros de altura. E vou precisar de uma manta R2 um pouquinho maior do que o tamanho do meu tecido. Para a parte da frente, que é essa parte que fica aqui atrás do bolso do celular, você tem duas opções. Se você quiser fazer com o tecido, exatamente como eu fiz nessa peça aqui, você vai cortar uma vez no tecido principal, medindo 22 centímetros de largura por 14 centímetros de altura, e vai separar também uma vez na manta R2, um pouquinho maior do que o tecido, exatamente a mesma medida da parte de trás. Ou, se você quiser trabalhar com o jeans matelaçado, você vai cortar um pedaço de jeans na medida de 22 por 14, e aqui, como ele já é um material estruturado com manta e TNT, a gente já não vai precisar de mais nenhum estruturador. Aí fica a seu critério, ou fazer com o tecido e a manta, ou fazer com o jeans matelaçado. Para o bolso do celular, nós vamos precisar de um tecido principal, medindo 21 centímetros e meio por 10,5 de altura. Vamos precisar de um tecido para o forro, que é esse tecidinho verdinho aqui, olha. É o tecido do forro do bolso, medindo 21 centímetros e meio por 14 centímetros de altura. Vamos precisar de uma entretela grossa. Aqui eu estou sugerindo a utilização de uma entretela de tecido, gramatura 80, na medida de 19 por 9. E se você gostar de um bolso mais estruturadinho, como é o meu caso, que eu gosto desse bolso bem mais durinho, você também vai colocar um pedaço de TNT. Esse aqui é o TNT 80, na medida de 19 por 9 centímetros. E a gente vai precisar também de um parzinho de botão imantado simples, aquele que tem as garrinhas. Esse aqui tem as garrinhas dos dois lados. Esse botão que eu estou utilizando é o tamanho 14. Você pode utilizar o 14 ou o 18, tanto faz. Para a lapela de fechamento do nosso bolso, nós vamos precisar de 2 vezes no tecido principal, medindo 12 centímetros de largura por 10 centímetros de altura, de uma vez na manta R2, um pouquinho maior do que o tecido, e uma vez na entretela de tecido, na medida de 11 centímetros por 9 centímetros de altura. Para fazer este bolso, nós vamos precisar de
uma vez no tecido de forro, na medida de 21 por 13, uma vez no tecido medindo 10 centímetros de largura por 42 centímetros de altura, e na mesma medida, uma entretela de papel com cola bem fininha, essa daqui é a entretela de gramatura 30, e vamos precisar de 2 vezes nos tecidinhos que vão na lateral desse porta-cartões, medindo 8 centímetros por 14 centímetros de altura. Para o zíper de fechamento do nosso bolso, nós vamos precisar de 28 centímetros de zíper. Aqui eu tô utilizando o zíper de número 5, um cursor de número 5. Para o tirante, para encaixar a nossa alcinha de mão, um pedacinho de tecido medindo 4 centímetros por 4 centímetros, uma meia argola de 10 milímetros. E para fazer a alcinha de mão, eu tô sugerindo a alcinha com montana. E aqui na montana, a gente tem uma tira medindo 1 centímetro de largura por 35 centímetros de comprimento. Vamos precisar também de um mosquetão de 10 milímetros e um rebite duplo para fazer o acabamento desta alcinha. Com os materiais todos separados, agora sim a gente pode dar início à nossa peça. Vamos lá? Nós vamos iniciar o nosso trabalho pela parte de trás. Aqui, eu já fiz a aplicação do tecido na manta R2 e já risquei também um quilt todo enquadradinho de 2 por 2, com o tecido todo marcado. Agora, nós vamos lá na máquina de costura fazer este matelassê. Eu estou utilizando agulha 14, linha de poliéster comum, ponto no tamanho de número 3. E eu vou iniciar e finalizar este matelassê sem retrocesso. Eu fiz uma marcação aqui na minha peça, delimitando o tamanho da minha carteirinha na medida de 21 centímetros de largura por 13 centímetros de altura. Com esta linha de marcação feita na minha peça, agora eu vou voltar lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha aqui com um ponto bem pequenininho, de tamanho 1,5, para evitar que esse pesponto ele se desfaça quando eu refilar essa peça. Com a costurinha já passada no contorno da marcação que eu fiz, agora nós vamos refilar este excesso de manta e tecido. E é por este motivo que eu falei para vocês que não precisava a gente começar e finalizar o nosso matelassê com retrocesso, porque seria bem provável que essas linhas depois a gente fosse refilar. Se você também estiver utilizando um tecido de poliéster, eu sugiro que você faça a selagem de todas as bordas do tecido para evitar que ele fique desfiando. Com a parte de trás pronta, nós vamos reservar e agora vamos fazer a parte da frente. Aqui neste projeto, na parte da frente da nossa carteira, eu vou utilizar o jeans matelassado. Então, eu cortei um pedaço de jeans um pouco maior, na medida de 22 por 14. Fiz a minha marcação de 21 por 13. E agora, eu vou passar a costurinha de segurança nessa marcação que eu fiz, com um ponto de tamanho 1,5. Depois, eu vou refilar este excesso, e aí eu vou ter a parte da frente pronta. Caso você queira fazer a parte da frente com tecido, você vai repetir o mesmo processo que a gente fez aqui na parte de trás. Já passei a costurinha sobre a linha que eu fiz, deixando a minha peça com 21 centímetros de largura por 13 centímetros de altura. E agora eu vou reservar para fazer a parte do bolso que vai aqui na frente. Para o bolso do celular, eu já fiz a aplicação aqui pelo avesso da entretela.
E a aplicação é feita alinhando a entretela pela parte de cima e posicionando ela bem no centro do tecido. Então, a gente não vai ter entretela nem nas laterais e nem na parte de baixo. E para formar este bolso, nós vamos posicionar o tecido frente com o tecido do bolso. E aí, eu vou virar aqui pelo lado do avesso do tecido e vou posicionar aquele TNT que a gente cortou na medida de 19 por 9 aqui nessa parte também, porque eu quero o meu bolso bem estruturadinho. E aqui na parte de cima do TNT, eu fiz uma marcação distante 1 centímetro da borda de cima, que é onde eu vou passar essa costurinha aqui para fazer o acabamento do bolso. Então, esse bolso vai ficar assim, olha, TNT no avesso do tecido do bolso e frente com o tecido do forro. Tudo alinhadinho aqui pela parte de cima, eu vou prender tudo isso com clips e a gente vai lá na máquina passar uma costurinha aqui. Passei a costurinha aqui sobre a linha que nós fizemos, agora nós vamos desvirar esse tecido do forro. Agora, a gente vai jogar ele todinho lá pra cima, vinca aqui com a unha, e aí você vai jogar pra trás. E a gente vai fazer um falso debrum, um acabamento aqui nesse bolso. O que a gente vai fazer agora é passar uma costurinha de pesponto aqui para dar acabamento neste falso debrum. Eu vou fazer um pesponto aqui com ponto de tamanho número 3, utilizando a mesma linha de poliéster. Agora, nós vamos refilar este excesso de forro, deixando este bolso com uma altura de 10 centímetros e meio. E agora, a gente vai reservar este bolso e vai fazer a lapela de fechamento. Para fazer a lapela, nós vamos precisar aplicar um dos tecidos na manta R2 e no outro tecido, a gente vai fazer a aplicação da entretela. E aí, você pode fazer a aplicação bem centralizada no tecido. Na parte que o tecido está aderido na manta, nós vamos fazer a marcação do meio deste tecido distante 2,5 centímetros aqui da parte de baixo. A parte do botão que eu vou encaixar é essa daqui, que a gente chama de lado macho do botão. Com a abertura feita, nós vamos encaixar o botão aqui pelo avesso. A gente vai encaixar o gabarito e agora a gente vai deitar as perninhas do botão. E você pode deitar as perninhas para dentro ou para fora. Eu gosto de fazer para fora. Com o botão aplicado, eu sempre gosto de proteger este botão. Então, para que essas garrinhas não rasguem ou não danifiquem este tecido, eu faço aplicação de um pedacinho de TNT aqui. E aí, eu utilizo cola de silicone para colar esse TNT, protegendo este botão. E aqui na parte externa, pelo avesso, a gente vai fazer uma marcação de 0,5 centímetro para a gente fazer a costura. E aqui a gente vai arredondar os cantinhos. E eu gosto de arredondar os cantinhos com o cone de linha. Mas eu gosto desse cone que é menorzinho. Tá vendo que esse cone, ele tem uma abertura maior e esse é menor? Se você não tiver este cone, você pode usar o maior. A única coisa é que a lapela vai ficar com um arredondamento maior. Ou você pode utilizar também aquele miolinho do rolinho de durex. Também dá certinho, ele também é mais estreito. Com a marcação do tecido externo, nós vamos colocar frente com frente, posiciona bem certinho, vou prender todos os lados e vou lá na máquina passar uma costurinha com ponto bem pequenininho, tamanho 1,5 ou 2, exatamente sobre essa marcação que eu fiz. Com a costurinha feita, agora nós vamos refilar todo este excesso de manta e tecido. E nos cantinhos arredondados, o ideal é que você faça picotes com a tesoura ou utilize uma tesoura de picotar. Agora, nós vamos desvirar esta lapela.
Usa um hashi ou uma agulha de tricô para poder encaixar aqui na parte de dentro e ajustar bem os cantinhos para ficar tudo bem arrumadinho. Agora, eu vou lá no ferro de passar, vou assentar essa costura aqui e aí a gente vai fazer uma costurinha de pesponto aqui em todo o contorno, fazendo o acabamento nesta peça. Eu gosto de fazer uma linha com a caneta e vir costurando por cima, mas se você tiver bastante prática, pode passar uma costurinha com um pé de máquina. Com a costurinha de pesponto já passada, a gente vai refilar retirando esse excesso de manta aqui em cima e a altura total dela vai ficar com 9,5 centímetros. Agora, nós vamos fazer a parte do forro que tem o porta-cartões. Naquele tecido de 10 por 42, eu já fiz a aplicação da entretela de papel em toda a extensão do tecido. E para fazer as dobraduras deste porta-cartões, nós vamos utilizar 3 gabaritos. Você mesmo pode construir esse gabarito aí com um papel mais grossinho, um papel cartão, uma cartolina mais grossinha. As medidas deste gabarito são as seguintes. O primeiro deles mede 7,5 centímetros de altura por 15 de largura. O segundo, 4,5 centímetros de altura, 15 de largura. E o terceiro, 5,5 centímetros de altura por 15 de largura. Com o tecido do lado avesso, o primeiro gabarito que nós vamos utilizar é o de 7,5 centímetros. Então, você vai posicionar o gabarito bem aqui na parte de baixo do tecido. Seguro o meu gabarito aqui com a mão, pego todo esse tecido e jogo para o lado direito. E aqui com a mão esquerda, eu seguro o tecido e aí eu vou vincar bem aqui na dobra do gabarito. Vinquei, retiro esse gabarito. Esse daqui de 7,5 centímetros eu não vou utilizar mais, a gente só usa ele para a primeira dobra. Agora, eu vou utilizar o gabarito de 4,5 centímetros, então, eu vou posicionar ele bem aqui onde eu dobrei o tecido, exatamente aqui na dobra. Pego todo esse tecido que tá aqui do lado direito, jogo para o lado esquerdo e vou vincar aqui na dobra do gabarito. Tiro o meu gabarito. Esse de 4,5 a gente ainda vai utilizar, então reserva ele aqui. Agora, nós vamos utilizar o gabarito de 5,5. Então, você vai vir com ele aqui, vai posicionar nessa dobra que você acabou de fazer, pega todo esse tecido, joga para o lado direito e vinca essa parte aqui do gabarito. Vincou? Tira o gabarito de 5,5 e reserva que a gente vai usar de novo. Agora, nós vamos usar de novo o de 4,5. Posiciono o gabarito bem aqui na dobra. Pega o tecido que tá do lado direito, joga pro lado esquerdo e observa que a minha mão, ela fica aqui segurando o gabarito, não solto. Jogo o tecido pro lado esquerdo, segurei aqui, agora eu vinco. Tiro o gabarito de 4,5. Volto com o gabarito de 5,5. Posiciono o gabarito bem aqui na dobra. Pego o meu tecido e jogo para o lado direito. Vinco e retiro o gabarito. E retorno com o gabarito de 4,5. Posiciono ele bem aqui na dobra do tecido. Pego essa ponta do tecido, jogo para o lado esquerdo e vinco o tecido aqui no gabarito. Prontinho. Agora, o meu porta-cartões está assim. Primeira abertura, segunda abertura, terceira abertura. Eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha de pesponto em cada um desses porta-cartões, para fazer um acabamento aqui na bordinha. Com o pesponto passado no porta-cartões, nós vamos finalizar o acabamento lateral. Então, você vai pegar aqueles tecidinhos, medindo 8 por 14 de altura, vai virar frente com frente, aqui com o porta-cartões, e vai passar uma costura aqui de 0,5 centímetro. Se você costura com máquina doméstica, eu sugiro que você venha aqui e faça uma marcação de 0,5 centímetro para fazer a costura.
E a mesma coisa do outro lado. Coloco aqui e passo uma costurinha de meio centímetro. Com as duas costurinhas passadas, nós vamos voltar este tecido para o lugar, vinca bem ele aqui, abre o outro, vinca bem o tecido e a gente vai passar uma costura aqui para prender esse tecido bem aqui nessas laterais. Então, vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui para dar este acabamento. Prontinho, já passei as costurinhas aqui de acabamento. E agora, a gente precisa refilar esse tecido para a medida de 21 centímetros de largura por 13 de altura. Então, o que a gente vai fazer é marcar aqui o meio, marco o meio na parte de cima, marco o meio na parte de baixo, e com os meios marcados, eu vou cortar a mesma distância para cada um dos lados. Do meio para a direita, 10 centímetros e meio, do meio para a esquerda, mais 10 centímetros e meio. E aí, eu vou ter 21 centímetros de largura. E a gente vai refilar essa altura com 13 centímetros. E agora, a gente vai reservar e começar a montagem da nossa carteira. Para fazer a montagem do bolso, primeiro eu vou posicionar a lapela aqui nessa parte do tecido do fundo. Então, eu marco o meio do tecido de trás e o meio da lapela e vou posicionar aqui bem certinho. Já posso ir lá na máquina de costura e passar uma costurinha de segurança prendendo aqui. Com a lapela posicionada, agora nós vamos posicionar o bolso. Então, eu vou encaixar o bolso aqui, vou alinhar o bolso aqui pela parte de baixo, alinho com a minha lapela, vejo se tá tudo certinho aqui, e vou prender só a lateral deste bolso. Eu não vou costurar ele todo, porque eu vou marcar a posição do botão, onde é que esse botão ele vai pegar aqui. E por que eu não faço isso antes? Porque talvez a lapela de vocês fique um pouco menor ou fique um pouco maior. Então, o ideal é que a gente faça a aplicação do botão depois que a lapela já estiver na peça. Com o bolso já posicionado, eu vou utilizar um giz para sujar o meu botão. E agora, eu vou descer a minha lapela para marcar o local do alinhamento certinho do meu botão com o bolso. Com o local do botão marcado, eu vou subir 1 centímetro do local da marcação e vou fazer a aplicação da outra parte do botão. Eu não vou aplicar o botão exatamente onde eu marquei, porque se eu fizer isso, a lapela vai ficar muito justa aqui. E depois eu vou colocar celular, vai ter volume nesse bolso. Então, eu preciso deixar ela um pouquinho frouxa. E a medida certinha para que esse botão fique encaixado direitinho é 1 centímetro acima da posição que a gente marcou. Então, observem que a marcação do botão foi aqui e eu fiz uma nova marcação 1 centímetro para cima. Já fiz a marcação com o gabarito. Agora, para fazer a aplicação do botão, eu deixo o meu bolso preso, eu não tiro o meu bolso do lugar. Vou levantar o tecido com a entretela mais o TNT, junto todas essas camadas, deixo só o tecido do forro lá embaixo e faço a abertura para encaixar o botão. E aí, o meu botão, ele vai estar preso nessas 3 camadas. E com o botão já aplicado, aqui também a gente pode fazer aquela proteção para evitar que esse material rasgue o tecido do forro. Agora, é só ir lá na máquina de costura e fazer a aplicação deste bolso aqui. E eu faço essa aplicação pelo lado avesso, para evitar que este tecido aqui, ele corra, que ele saia do lugar. Então, eu inicio a aplicação pelos 2 cantinhos, para que o bolso realmente não saia do lugar, e aí, depois, eu venho costurando o restante. Prontinho, com o bolso aplicado, agora aqui pelo lado avesso, a gente vai refilar este excesso de tecido que ficou aqui do bolso. Com aquele tecidinho que nós cortamos na medida de 4 por 4, nós vamos fazer um debrum.
Então, a gente vai trazer as duas pontas para o meio, dobra ao meio novamente, e agora é só passar uma costurinha de pesponto de contorno pra gente poder aplicar este tirante lá na peça. Com o tirante pespontado, a gente vai encaixar aqui na meia argola, bem ao meio, e agora nós vamos aplicar este tirante aqui na nossa carteira, do lado esquerdo, exatamente sobre este debrum. Chegamos à montagem da nossa carteira. Agora, nós vamos pegar o zíper, vamos virar o zíper de frente para a nossa peça, deixando uns 2 dedos de cada lado, sem cortar, deixa o zíper sobrando mesmo. E a gente vai passar uma costurinha de segurança bem aqui na beiradinha, prendendo esse zíper na peça. E o importante na hora de passar essa costura é dar uma leve tensionada neste zíper, para que ele fique bem esticadinho aqui. Com o zíper preso na parte da frente da peça, agora nós vamos pegar a parte do forro que é lisa, não a que tem o porta-cartões, e vamos posicionar frente com frente, alinhando pela parte de cima e pelas laterais. Com o forro preso, eu vou virar a peça pelo lado avesso, pelo lado da parte interna, e vou passar uma costurinha agora bem rente aos dentinhos do zíper. Com o tecido já preso aqui no zíper, agora eu viro para o lado do tecido do forro, jogo o tecido para o lado direito e venho passando uma costurinha de pesponto, só aqui prendendo o tecido do forro no zíper. Depois que eu passei o pesponto aqui no tecido do forro, eu prendi o forro aqui só para facilitar a aplicação do outro lado. Agora, nós vamos aplicar essa parte de trás aqui do outro lado do zíper. Então, é só virar frente com frente, alinha bem direitinho aqui pelas laterais, prende o zíper, e com essa parte presa, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui, só para prender o zíper aqui na parte de trás. Com a costurinha prendendo o zíper, nós vamos virar a peça pelo lado do forro. Agora, eu venho com o meu forrinho, que tem o porta-cartões, e eu preciso me atentar que o porta-cartões, ele tem que estar viradinho para cima. Eu não posso aplicar o meu forro assim. Então, tomem esse cuidado. Posicionem a abertura do porta-cartões para cima, e aí a gente vai virar frente com frente aqui com o forro. Vou alinhar bem direitinho pelas laterais e aqui pela parte de cima, e vou fazer o mesmo procedimento que o outro. O outro lado do bolso, já fiz a costurinha prendendo aqui no zíper. O que a gente precisa fazer agora é passar o cursor da direita para a esquerda. Para passar o cursor no zíper, é bem fácil. Primeiro, deixe a ponta do zíper bem retinha e sele com o isqueiro para ele não ficar desfiando. Depois, você vai abrir um pedacinho deste zíper, pega o seu cursor, encaixa uma pontinha do lado esquerdo, e é só uma pontinha mesmo, segura o cursor aqui com o seu dedo esquerdo, pega outra ponta do lado direito, encaixa aqui no cursor, e com as duas pontas encaixadinhas, você vai dar uma empurradinha nesse cursor para baixo. Observa que só de dar uma empurradinha, ele já tá encaixado bem certinho aqui dentro do seu cursor. E se ele estiver assim, bem retinho, você encaixou o cursor corretamente. Aí, com a mão direita, você segura o carrinho, com a mão esquerda, você segura o zíper, e aí você puxa o carrinho para baixo. Se o seu zíper estiver retinho aqui, significa que você encaixou direitinho o cursor. Agora, é só puxar ele para o meio da peça. Agora, só falta a gente fazer o fechamento da nossa peça. E para isso, eu sempre gosto de fazer a marcação com a caneta para vir costurando por cima.
Do lado externo, eu faço uma marcação distante meio centímetro nas 3 laterais e faço o arredondamento do cantinho com o mesmo cone de linha que eu fiz o arredondamento da lapela. Aqui no forro, a margem de costura é maior, é de 1 centímetro dos 3 lados, porque eu gosto que esse forro ele fique encaixadinho dentro da peça. E para ligar essa margem de costura de 1 centímetro do forro com meio centímetro da parte externa, eu faço uma costurinha em diagonal. Nós vamos deixar uma abertura aqui no forro de mais ou menos 1 palmo. Então, eu vou começar a costura mais ou menos aqui, vou finalizar aqui e vou deixar essa parte para desvirar a peça. Aqui no forro, a gente também vai fazer o cantinho arredondado. Para fazer o fechamento da nossa peça, eu quero que o meu zíper, ele fique desta forma, bem encaixadinho aqui no cantinho da minha peça, bem retinho. E esse acabamento eu aprendi com a Ana Rivera, lá do Ateliê Cultive. A Ana ensina a fazer esse acabamento em nécessaire e fica um acabamento super bonitinho no canto. Então, é esse acabamento que nós vamos fazer aqui na nossa carteirinha. Eu vou iniciar a costura pelo forro e vou fazer o fechamento com um ponto bem pequenininho, de tamanho 2. Neste ponto, eu faço uma costura em diagonal até chegar no zíper. A espátula me ajuda a segurar bem firme esse zíper aqui. Chegando com o calcador sobre o zíper, eu vou fazer uns 3 pontinhos com retrocesso e vou parar a costura. Eu não faço a costura sobre os dentinhos do zíper. Parei a costura, pulo o meu zíper e continuo costurando aqui na parte externa. Estou chegando próximo do outro zíper. Aqui eu vou costurar até chegar nos dentinhos, vou fazer retrocesso e vou parar a costura. Eu também não faço a costura sobre os dentinhos do zíper. Agora, eu pulo essa parte e continuo a costura aqui no forro. Finalizei a costura aqui do forro, eu vou virar a minha peça. Eu vou continuar essa costurinha até chegar aqui no zíper, com o retrocesso. E vou finalizar essa costurinha aqui do forro até chegar aqui no zíper. Observem que eu tirei todo o excesso de tecido do forro, utilizei a tesoura de picotar, mas você pode picotar só nos cantinhos arredondados e retira o excesso que tem para não ficar fazendo volume dentro da peça. Aqui nos cantinhos eu picotei também com a tesoura. Com relação ao zíper, a gente precisa deixar aqui um dedo de zíper pelo menos. A gente não pode cortar esse zíper aqui, porque lembra que ele não tá costurado sobre os dentinhos, então eu preciso deixar essa sobrinha de zíper dentro da peça. Então, agora é só a gente desvirar. Agora, com a ajuda de um hashi ou uma agulha de tricô, a gente vai encaixar dentro da peça e vai vir aqui forçando essa costura para assentar essa costura. Para arrumar os cantinhos, eu encaixo meu dedo aqui no cursor e puxo esse cantinho para fora. Deste lado já tá bem certinho. Então, agora é só fazer o fechamento do forro e com o forrinho fechado, agora a gente vai encaixar dentro da nossa peça. Observa como, fazendo a costurinha do forro maior do que da parte externa, como esse forro ele fica bem encaixadinho dentro da nossa carteira. A nossa peça tá prontinha, falta só fazer a alcinha de mão para colocar aqui
E olha o cantinho do zíper, como fica bem bonito, bem retinho e bem encaixadinho aqui na carteira. Para fazer a alcinha de mão, é bem simples. Em uma das pontas da montana, eu faço um cortezinho em diagonal, para dar um acabamento mais bonitinho. Nesta ponta que tem o acabamento, eu vou encaixar no mosquetão, deixando uma pontinha de mais ou menos 2 centímetros. Pelo lado de dentro, eu encaixo a outra ponta da montana bem próximo aqui da base do mosquetão. E aí, eu cubro esta ponta com aquela que eu tinha encaixado primeiro. E eu vou fazer o furo bem no meio da montana. Então, eu faço uma marcaçãozinha só para me orientar. Encaixo a montana no alicate furador e aperto. Agora é só encaixar o rebite. E aí, eu vou usar um rebite com acabamento duplo, que tem esse acabamento dos dois lados. Encaixo o rebite de um lado. E do outro lado, eu venho com o acabamento. E agora, com o rebite encaixado, é só fazer a aplicação com o balancinho. Agora sim, a minha peça está finalizada, eu já passei toda a minha peça, já tirei todas as marcações de caneta. E tomem muito cuidado quando forem passar esse bolso aqui da frente. Lembrem-se que a gente tem um TNT aqui dentro. Se a temperatura do ferro estiver muito alta, esse TNT pode queimar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixem um joinha aqui para mim, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que esse conteúdo chegue a muita gente, para que a gente possa espalhar esse conteúdo cheio de fofurices para muitas artesãs. Se ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no meu canal e ativa as notificações, tá bom? Um grande beijo e até a próxima videoaula!